escolher um lugar onde vamos nos sentar, para podermos conversar. Sejam todos bem-vindos. Como sabemos, esse é o último debate desse ciclo, desse ano, que se instala dentro do que chamávamos o curso de pensamento judaico, que acontece todas as semanas, exatamente nesse horário, nesse canal, só que na sinagoga, um pouquinho mais íntimo. E esse ano, especialmente, dedicamos o curso a um tema específico. No ano passado e retrasado fomos fazendo unidades de temas, e esse ano o tema era muito abrangente, por isso nos levou o ano todo. E o tema era nada menos que as liberdades e os determinismos. E nós resolvemos, aos poucos, conforme íamos avançando, que definíamos nosso tema dentro das liberdades e dos determinismos que acontecem dentro da pessoa. Não nos referíamos a questões necessariamente físicas ou políticas, se uma pessoa é livre ou não na escravidão. O ponto era principalmente a liberdade intelectual, emocional, espiritual. Até que ponto nós somos donos ou prisioneiros do que pensamos, do que sentimos e do que desejamos e queremos. Como se forma essa frase que diz eu quero? Teoricamente a liberdade se baseia na possibilidade de uma pessoa dizer eu quero tal coisa e realizá-la. Porque nossa pergunta inicial era: de onde venho eu quero? Quem é que fala dentro de mim quando eu falo eu quero? Como se forma a vontade? Como se forma o desejo? Porque algumas ideias nos convencem? E se tivesse nascido num outro meio? Então, nossas perguntas iam por essa região. A influência do meio, a influência da genética, a influência da educação, inclusive a influência do corpo, a influência da moral, a influência dos valores. Bem, e finalmente deixamos para o final o encontro com a psicologia em geral, a psicanálise em particular. Chamamos e temos a honra de ter conosco hoje um especialista na matéria, o Dr. Flávio Gikovacci. Todos os que estão aqui conhecem, estão aqui não só por mim, pelo convidado especial. E vamos aproveitar para tratar esses assuntos que até agora nós temos tratado de forma tangencial cada vez que o próprio pensamento judaico nos levava a eles. Agora vamos tocá-los diretamente dentro da área psicanalítica. Portanto, vamos formular algumas perguntas iniciais e depois vamos ouvir algumas respostas. Já sabem todos como funciona isso. Vamos ir interrompendo algumas dessas respostas com pensamentos judaicos, talmúdicos, bíblicos, místicos, o que for, o que surgir, e depois será a vez de vocês de formular algumas de suas perguntas ou comentários. Tudo claro? Sejam todos bem-vindos. É uma honra, Dr. Flávio Gikovacci, tê-lo aqui conosco. Obrigado pela presença. E vamos começar então colocando a pergunta central da ponte entre o pensamento judaico e o pensamento psicanalítico sobre a área do desejo e da vontade. São idênticas ou não? São entidades separadas? E principalmente, qual é a liberdade da pessoa diante da vontade e qual é a liberdade ou o determinismo diante do desejo? Então, em primeiro lugar, queria eu agradecer o convite, a oportunidade falar para uma plateia tão seleta, né? Tanta gente interessada, é uma coisa rara,
principalmente num tema difícil como esse. Também eu confesso que o tema foi um estímulo para eu aceitar o convite, que eu não tinha a menor ideia do que eu ia falar. Então, isso aqui para mim é sempre muito estimulante, porque isso cria uma dúvida, inquietação. Dúvida é uma coisa que eu gosto muito. As pessoas têm muito medo da dúvida, às vezes ficam angustiadas com a dúvida, e eu adoro, porque a dúvida é um estímulo intelectual que obriga a gente a refletir e a tentar encontrar algumas soluções, algumas ideias, pelo menos, que não sejam repetições de ideias antigas. Você sabe muito bem que os temas judaicos e os temas da psicologia têm parentesco grande. O Freud mesmo tinha alguns problemas com a psicanálise no início, porque todos os primeiros adeptos eram judeus, né? E ele queria arrumar um jeito de não tornar a psicanálise, ele queria a psicanálise como ciência. Eu quero deixar claro também que eu não sou psicanalista, né? Eu sou um profissional eu sou médico com formação eclética em todas as áreas da minha especialidade. Conheço um pouco de remédio, conheço psicanálise, naturalmente, conheço terapias comportamentais, conheço um pouco de tudo. Mas o Freud e um pouco da história também da psicanálise, que é por onde tudo começou a ser uma coisa mais séria no início do século XX. Né? E ele tinha, todo mundo era judeu ali, e ele ficou muito incomodado com isso. O judeu acabou dando um espaço grande para o Jung, não porque fosse tão só por merecimento, mas porque o Jung era filho de pastor protestante. Isso aqui dava para ele a ideia de que a psicanálise saía do terreno do judaísmo, né? Talvez não tenha saído totalmente nunca, porque no mundo inteiro, uma boa parte dos terapeutas fora na França, né, os terapeutas mais reconhecidos, têm um pé também na religião, ou não na religião, mas sim, não na religião, na raça ou no povo judeu. Então, o Freud era muito simpático com a ideia de processos inconscientes, muito simpático com a ideia de que, portanto, a gente era uma espécie de fantoche governado por um processo intrapsíquico que a gente não tinha domínio e controle, que de alguma maneira se formava durante os anos da infância, de uma forma também que, do jeito como ele falava, esse processo se formava sem nenhuma participação da própria criança, e, portanto, a criança era meio vítima daquilo que se formava dentro dela, né? E dos processos inconscientes que passavam a reinar ali dentro, e ela era quase como um fantoche de si mesmo, né? Marionete de si mesmo. E nesse sentido, portanto, a visão freudiana mais clássica mesmo, a primeira, é absolutamente determinista. E um determinismo, vamos dizer assim, que não é o destino no sentido religioso, mas é um determinismo das tensões inexoráveis que acontecem na história, principalmente na história triangular dos afetos da criança. E também para ele, esses afetos todos têm a ver com sexualidade, porque sexo e amor no Freud não se separam, como não se separam até hoje na maior parte do pensamento psicanalítico e psicoterápico e psicológico no mundo inteiro, que eu acho um erro grosseiro e que faz quase 40 anos que eu venho tentando contribuir para desfazer esse equívoco, porque eu acho muito grave. Acho que o menino tem uma relação forte, por exemplo, com a mãe, como Freud escreveu, mas não é uma relação sexual, é um vínculo amoroso. Há um triângulo sim, mas é amoroso também. Não acho que o menino tem desejo pela figura, desejo erótico pela figura materna. O desejo é uma palavra masculina, né? Porque desejo, esse é outro problema também, talvez até de convergência entre talvez a psicanálise e o pensamento religioso, né? É tudo muito gravitando em torno da figura do homem. As figuras femininas são meio apagadas, né? A mulher é uma espécie de homem castrado, né? O homem é que é a figura central, não existe uma psicologia feminina propriamente, né? É sombra masculina e de alguma maneira o desejo, que é uma palavra muito mais masculina, porque o desejo é visual e surge só na puberdade, então não existe desejo na criança, né? Nem na menina, nem no menino. Então não pode haver desejo pela mãe se não existe desejo. Desejo é uma palavra que nasce com a puberdade, né?
e só no menino, que é visual. E o próprio Freud, numa nota de rodapé, num livro que se chama Mal-Estar na Civilização, que é uma das obras maiores e mais importantes já dos anos 30, que tem mais de 70 anos de idade, e numa nota de rodapé, ele, que era um grande chutador, grande, que não desmerece de jeito nenhum, ele diz assim, que na transição do quadrúpede para o bípede, né, os órgãos sexuais ficaram expostos, de uma maneira que não ficam nos quadrúpedes. E então o que era olfativo nos outros animais vira visual na nossa espécie. Então, essa transição do olfativo para o visual é a única diferença, vamos dizer assim, na sexualidade. Isso ele tem razão, né? Mas ele também depois abandonou essa ideia, os psicanalistas fingiram que não leram essa nota de rodapé, e também o único que eu conheço que levou isso a sério e as últimas consequências fui eu. Né? Porque O único pode ser uma bobagem, mas é da minha própria autoria. Com a ressalva de que o Freud fez essa nota de rodapé. Só que não deu continuidade. Então o desejo fica sendo uma coisa que substitui vamos dizer assim, aquele ímpeto ativo do macho, né, que vai atrás da fêmea que solta cheiros. Né? Então a fêmea solta cheiro, o macho corre atrás. Na nossa espécie, a fêmea solta fotogramas, imagens, e o macho corre atrás. Né? Esse é o jogo. Né? Obviamente, eu comecei a falar isso claramente em 1980, quando eu escrevia para a Folha de São Paulo, e quando eu dizia que o homem tem esse desejo visual que não é correspondido, e que isso é inclusive uma frustração masculina muito grande de não ser desejado, eu fui quase apedrejado, porque na realidade as mulheres feministas da época exigiam que fosse tudo igual. Então a mulher tinha que ter desejo também, porque tinha que ser igual. Né? Não tem, né? E mais, eu dizer que é uma vantagem ser objeto do desejo. Objeto é então uma palavra que elas tremiam de nervoso só de ouvir. Né? E que é uma vantagem que os homens tinham muita inveja de não serem desejados do mesmo modo que desejavam. Né? E tudo isso é verdade. Hoje menos, porque as mulheres não desejam, mas atacam igual. E principalmente depois do ficar, que os adolescentes e pré-adolescentes começaram a trocar carícias eróticas sem compromisso entre meninos e meninas da mesma idade, da mesma faixa etária. Então isso acabou criando uma atmosfera igualitária, mesmo havendo diferença na natureza da biologia. Né? Aliás, o Freud também usava algumas frases mais contundentes, ele dizia assim, que biologia é destino. Né? Uma frase dele que também se quebra um pouco, por exemplo, quando você pensa na pílula anticoncepcional, que surgiu nos anos 60. A pílula tem mais ou menos a mesma idade que eu trabalhando, 50 anos de comercialização, um pouco mais de invenção. A pílula modifica a biologia da mulher, né? E, portanto, a fisiologia também da mulher, e modifica, portanto, o destino. E, portanto, a biologia deixa de ser destino, porque o homem é capaz de interferir na biologia. E, na medida em que nós somos capazes de interferir na biologia, nós podemos interferir teoricamente no destino. Então, isso aqui mudou também o perfil. De todo modo, o desejo é uma palavra forte e relacionada sempre com o sexo. Depois ela ganha potência porque a sexualidade se expande no sentido mais amplo, e aí inclui vaidades, inclui essa coisa de exibicionista, do prazer de se exibir, de se destacar, inclusive vaidade intelectual, etc. Então se expande para muitos territórios e certamente é uma das forças motrizes da ação humana. Né? Mas não é a única. Né? Essa seria a parte, vamos dizer assim, dos instintos mais. Né? O desejo é uma palavra, portanto, tem a ver com o instinto. Né? É uma continuação desse fenômeno reprodutor no início, que na nossa espécie, pelo fato de ser visual, pelo fato de não existir o cio, porque o visual estimula o homem o tempo todo, nós temos um mundo erotizado permanentemente, e não só nos períodos específicos de reprodução. Agora, a vontade é uma palavra que vem e tem a ver com a razão. E foi uma das brigas internas dos primeiros psicanalistas, e até hoje é um pouco relevante, que é
uma briga entre uma psicologia que respeita esse modo de pensar do Freud, onde tudo é inconsciente, onde o homem é marionete, né? Desse inconsciente que se forma independentemente dele, e aquilo que se chama psicologia do ego, psicologia da razão, que é uma psicologia que tem vários dos seguidores do Freud, seguidores e depois dissidentes, porque o Freud tinha um outro problema também, quem não concordava com ele pegolava, né? Então, isso aconteceu com vários, em particular com um, que é o Otto Rank, que foi um psicanalista discípulo dele de primeira hora. O Rank é um personagem que vale a gente gastar um minutinho falando dele. Ele era um chaveiro, menino, 20 anos, uma família judia pobre de Viena. Todos os irmãos trabalhavam para que o mais velho fosse ser advogado, não fosse estudar, né? Então ele era um chaveiro. Ele, apesar disso, era um autodidata, adorava ler. Já tinha lido o Schiller, o Goethe e todos os grandes autores alemães. Em 1901 ou 1902 ele toma conhecimento da interpretação do sonho do Freud, que foi publicado naquela época, e vai atrás do Freud, vai procurar o Freud. E o Freud simpatiza com ele, ele era um moleque e tudo, e o toma como secretário, sim, que ajuda nas coisas práticas, né? Porque era um cidadão que não tinha formação, era autodidata, né? E depois ele vai participando daquelas famosas reuniões de quarta-feira, cada vez primeiro secretariando, e depois vai se tornando o primeiro psicanalista não médico, né? E muito voltado para as histórias culturais. Ele, talvez por muitas razões, em 1930, mais ou menos, ele escreve um livro que chama O Trauma do Nascimento, e com isso ele também cria um problema com o Freud, porque o Freud tudo tinha que ser o ético, né? Tudo que fosse anterior ao ético ele detestava. E o trauma do nascimento é um problema do nascimento, e, portanto, alguma coisa que a gente já nasce, e isso é um problema quase determinista também, né? Todo indivíduo tem um trauma no ato de nascer, porque nascer é uma transição para pior, né? Ele está no útero, gostosinho, etc., e rompe-se aquilo e ele cai no mundo real, de dores, de desamparo, de desconforto. Pode não ter consciência verbal, mas tem consciência intelectual disso tudo. Esse ponto, que é o trauma do nascimento do Rank, foi o ponto de ruptura, porque aí o Freud não gostou mais do Rank. Antes ele queria até que o Rank casasse com a filha dele. Acho que isso aí quem não quis foi o Rank. Mas não, também eu estou falando de fofoca, não conheço a história dele. O que eu sei é o seguinte, que nesse ponto, o Rank foi embora para os Estados Unidos. Foi indo e vindo, até que se fixou mesmo nos Estados Unidos. Ele tem um livro que se chama Will Therapy, Terapia da Vontade. Não foi o único, Ferenczi também, e era mais da linha de que a razão participava um pouco mais das decisões. Ou seja, vontade é uma palavra que vem da razão, não vem dos instintos, não vem da sexualidade, vem do uso da razão. Óbvio que você, na abertura, colocou um monte de outras questões. De onde vem os pensamentos, de onde vem a razão, e como é que se forma o pensamento de cada um. Né? Isso aqui nós precisaríamos ficar aqui o ano inteiro para conversar sobre isso. Mas, de todo modo, eu acho, pessoalmente, que na razão você tem a influência dos pais, sim, mas essa influência, por exemplo, da família está diminuindo. São fatores que foram da época e da cultura. Né? Hoje, a criança com 2 anos de idade tem um tablet na mão. E ela sofre o impacto e a influência, vamos dizer assim, da televisão mais do que da mãe. Né? As crianças passam mais horas com a Rede Globo do que com qualquer mãe. Agora já nem sei se é a Globo, porque já o tablet já compete com a Globo também, então a Globo também vai dançar. Né? Não é só as mães que dançam, a Globo também vai dançar. E aí você tem uma situação nova. A situação nova exige novas reflexões. Eu, pessoalmente, há muitos anos já, eu defendo a ideia de que um dos ingredientes que participa do processo de formação dos pensamentos é a própria criança. Ou seja, a partir da formação, da aquisição da linguagem, a partir dela ter lá uma quantidade razoável de informações dentro dela. Né? Hoje, aos 3 anos, uma quantidade bastante grande já de informações. A partir desse ponto, a criança também participa. Ou seja, ela começa a tirar as próprias conclusões. E pode chegar, inclusive, a algumas conclusões bastante assertivas e sustentar elas de uma forma dramática.
né? Radical até. E não mudar a ideia nunca mais. Eu pessoalmente também, é uma hipótese, não conheci, nunca teve, não gosto de falar sobre coisas que eu não conheci pessoalmente. Mas eu acho que uma hipótese para esses meninos que com 4 anos de idade decidem que eles são meninas, é que eles decidiram isso na cabeça deles. Né? Eles, através do raciocínio, das conclusões que eles chegaram, observando o masculino, o feminino, olharam direito e falaram: eu acho mais legal ser mulher do que homem, então eu não quero ser homem, eu quero ser mulher. Né? E se não é assim, pode muito bem ser parecido com isso. De todo modo, só para dizer que realmente existe uma participação na formação da vontade, e a vontade sempre significa a ação definida por reflexão e ponderação da pessoa, e a vontade interfere nos atos e, eventualmente, naquilo que o indivíduo quer ser ou fazer, mas não interfere nas emoções, né? Que é uma coisa importante que faz parte podemos escolher amar ou odiar, por exemplo. Não podemos escolher, quer dizer, nem podemos nem mesmo dizer que nós temos que amar pai e mãe. Nem se pede isso, né? Se pede para honrar. Honrar é fazer, né? Fazer, cuidar. Agora, amar só quando existe o sentimento. E o sentimento deriva de, vamos dizer assim, de uma interação consistente, gratificante e com reciprocidade. Qualquer pessoa que se sentia, ou que tenha se sentido abusado por pai e ou mãe, não vai ter sentimento amoroso. Porque, na verdade, mais raiva até do que amor. Então, o sentimento não dá para a gente, vamos dizer, decidir unilateralmente. A gente pode decidir o que fazer. Então, vontade interfere sobre o fazer. E a vontade deriva das conclusões que a gente chegou, e essas conclusões derivam um pouco da história de vida da gente, derivam um pouco do hardware que a gente nasceu, quer dizer, do grau de inteligência, da quantidade de neurônios do cérebro, da forma como eles interagem, deriva também do ponto de vista da própria criança, que aos pouquinhos vai formando uma quantidade de informações e dali para dentro ela começa a operar sozinha. Né? O seu software, que o software é fabricado em cima, a gente nasce com hardware pronto e sem software. Assim nasce a criança. E, então, esse seria, vamos dizer assim, o início da minha fala aqui, para não esticar mais ainda, porque senão eu só vou falar.